Fala galera do YouTube, eu sou o Guilherme Matheus Ribeiro da Conceição. Esse aqui é meu trabalho de computação algébrica, onde eu vou apresentar aqui 5 funções do programa WX Máxima, né, que é um programa para resolução de problemas matemáticos, entre outras coisas que ele faz relacionados aí a cálculos e afins. Então, assim, eu vou mostrar aqui 5 funções do programa, mas se vocês quiserem se aprofundar mais, né, nesse programa, que é um programa de graça, vocês podem também no Google pesquisar a seguinte coisa: Máxima, um programa para aulas de matemática, né? E aí vocês vão no primeiro link aqui no PDF, e aí já vai ter aqui um PDF para vocês com tudo que vocês precisarem, com essa capa irada aqui e tudo que vocês precisarem saber sobre o Máxima, que é um excelente programa assim, que vai te ajudar muito em bastante coisas. E uma das coisas que vai te ajudar é nessas que eu vou te mostrar aqui. Mas para mais informações, vocês façam esse procedimento. Então vamos lá. Basicamente o Máxima ele tem essa interface aqui assim, ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó, tá vendo? Esse M com um círculo aqui. E um display mais ou menos assim, né? Eu vou estar mostrando dessa forma aqui, que fica melhor para depois dar o upload no vídeo. Então é isso. E então eu vou estar mostrando 5 funções aqui. A primeira função, né, que eu vou mostrar é como resolver um sistema, né? E aí, para isso, eu vou usar esse exemplo aqui, que é um sistema de 3 equações e de 3 variáveis, ou 3 incógnitas, que são x, y e z, né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro, o meu computador vai travar, né? Porque eu estou usando ele sem placa de vídeo. E aí, assim que ele voltar ao normal, a gente continua a explicação. Então, voltando aqui, vamos fazer da seguinte maneira. Aqui eu estou escrevendo como texto, então tudo que eu estou escrevendo aqui não é um comando para o programa. Mas se eu vier aqui em célula, Insert Input Cell, e clicar, já vai aparecer essa setinha aqui. Essa setinha já está querendo dizer que eu vou implementar um comando para ele, que ele vai entender. Então eu vou primeiro dar uma variável aqui, para poder começar a resolver esse sistema. Eu vou dizer que EQ1 é equação 1, poderia ser, sei lá, Red Hot Chili Peppers, mas eu vou colocar equação 1 para ficar didático. Equação 1 vai ser essa primeira equação aqui, já que são 3 equações, como vocês podem ver. Então, a equação 1, EQ1, né? Eu poderia chamar do que eu quisesse, mas eu vou chamar essa variável de EQ1. Ela vai valer, né, 2 pontos, quer dizer que EQ1 vale alguma coisa. Vai valer isso daqui, ó, 2 vezes x, para fazer, porque esse 2 está multiplicando x, hein, galera? Então, 2 vezes x. Para fazer o vezes, só você botar asterisco. Asterisco é o vezes, né? E tem outros sinais lá também que você pode ver lá no manual. E o mais, né? Quem diria, é o próprio mais mesmo, né? Incrível isso aí. E aí, o que acontece? O 3 vai multiplicar o y, 3 vezes y, né? 3 asterisco y, mais... Esse espaço que eu estou dando aqui é por estética, puro perfeccionismo, galera. Vocês nem precisam fazer isso. E 3 vezes z, né, que é igual a 18, ok? E aí ele já vai me dar aqui um aviso, que eu não sei porque que ele fez isso comigo. Pronto, ele está falando aqui, ninguém quer saber. E o que acontece? Aqui está aparecendo de forma ao contrário, né? 2 vezes x, 3 vezes y e 3 vezes z. Mas isso aqui é comutativo, a ordem aqui tanto faz, ela independe, né, para o resultado ser 18. Então tá tudo bem. Eu não sei porque ele fez isso comigo, ele inverteu a ordem, mas está tudo tranquilo. Então vamos acelerar um pouquinho aqui. Eu vou dizer o seguinte, que a equação 2, EQ2, poderia chamar também de Red Hot ou de outra banda que eu gostasse também. Mas eu vou chamar essa equação 2 aqui de EQ2, né? E aí vai ser a mesma coisa, 3 vezes x, vou dar uma acelerada. Então, voltando aqui, é o seguinte, agora eu já coloquei que a equação 2 vale 3 vezes x vezes 2y, como está aqui. E a equação 3, que eu chamei de EQ3, podia chamar de Green Day, mas chamei de EQ3, vale isso daqui. E aí, para resolver, né, agora o Máxima já entendeu que cada
cada um desse aqui equação 1 vale isso, equação 2 vale isso, equação 3 vale isso. Agora, para resolver é bem difícil. Preste bem atenção agora, porque você vai escrever solve, que é resolver, entre parênteses, depois entre chaves, e aí você bota equação 1, né? Você vai botar aqui porque isso aqui é um sistema, então essas três equações, né? Esses valores de x, y e z tem que valer para as três equações o mesmo valor, né? O valor que eu encontrar em x, y, z que servir para essa daqui tem que servir para essa aqui, tem que servir para essa aqui, ao mesmo tempo. Então vai ser tudo dentro da mesma lista. Aqui, equação 1, então resolver a equação 1 com a equação 2 e com a equação 3. E aí você dá Shift e Enter. Todos os comandos do máximo você aperta Shift e Enter para poder efetuar. E aqui pronto. Temos agora Z vale 2, Y vale 2 e X vale 3. Então pode conferir no seu caderno aí, né, que não é fake. Isso aqui realmente é um programa que vai te ajudar muito se você precisar de um gabarito, se você precisar fazer uma prova real aqui. No caso, você faz um exercício, você quer saber se está certo, se ter certeza, você leva aqui para o máximo, que ele vai te mostrar com exatidão, ele vai te humilhar aqui, porque ele faz isso aqui muito rápido. E enfim, vamos para o próximo aí, então. A próxima função que eu vou mostrar é mostrar raízes e números primos, né? Aqui, uma calculadora comum, né, mundana, mera mortal, ela consegue mostrar uma raiz quadrada de cada vez. Se eu quiser saber logo uma lista para deixar assim completa para mim, né, se eu for precisar consultar ou algo desse tipo, imediatamente, eu posso fazer isso daqui com máxima. Eu posso mostrar todas as raízes, por exemplo, de 1 até 20. Poderia ser até de 1 até 200, né? Mas, para caber aqui na tela, eu vou botar de 1 até 20. Nem sei se vai caber. Aí, vamos lá. Depois eu vou colocar todos os números primos de 1 até 20 aqui. E aí, o que acontece? Aqui, estamos usando textos, né? Então, caraca, aqui, ó. Tudo que eu escrever não vai ter comando. Cadê comando? Não tem. Então, eu vou em célula, insert input cell, e aí quando apareceu a setinha, o negócio ficou sério. Aí agora é os comandos mesmo. Eu vou usar o comando for. Pode perceber que ficou azul, né? Isso indica que realmente é o comando, que ele é um comando pro máximo. Vamos botar uma variável n número, qualquer número, for n de from. Olha lá, ficou azul, ó, que mágica. Ficou azul e aí já indica que é um comando. Para for, que significa para em inglês, n, que é uma variável, ou seja, qualquer número, de 1 até outro comando, true, não sei nem pronunciar, até 20, do, ou seja, faça. O do é um comando de repetição, né, para ele ficar repetindo até. Aí vou te mostrar primeiro display, que é outro comando. Display não é para dizer play. Display. Pode ver que ficou vermelho, quer dizer que tem que está rolando uma. No caso, o display vai mostrar o que está entre parênteses, né? Então, as cores eles diferenciam assim. Se não ficar de alguma, se não variar a cor, sabe que deu uma coisa errada. Então, deixa meu computador dar a travadinha dele e aí voltou. Beleza. Display, né? Aí eu vou. Esse comando aqui, ó, significa raiz quadrada. Squirtle, né? Do Pokémon. Só lembrar do Pokémon que você vai conseguir escrever. SQRT. Então aqui eu mudei para 10 porque a lista fica muito grande e aí assim é melhor para mostrar. Então, for, ou seja, para n from 1 ou de 1, true ou até 10, né? No caso, para n de 1 até 10, faça do mostrar Squirtle de n, ou seja, raiz quadrada de n, que é o comando sqrt. Então, ele vai te mostrar a lista das raízes quadradas aqui, que eu podia fazer se eu quisesse até 1000.
Mas para questões aqui de caber na tela, a gente faz até o 10. E aí, aqui mostra todas as raízes quadradas, de 1 até 10. E tem uma outra forma de mostrar também, que é a seguinte. Aqui estou mostrando de uma forma resumida, né? Como a raiz quadrada de 2 ela não tem o número exato, ele está mostrando que é a raiz de 2. Mas se eu quiser exatidão, né? Se for uma prova, por exemplo, de introdução a ciências experimentais ou algo do tipo, você vai precisar de detalhes. Então você pode usar esse comando chamado float. E aí todo comando que é em vermelho, como você está vendo, ele precisa de ter um valor em parênteses, né? Aí aqui eu tenho que botar agora esse Squirtle, essa raiz quadrada, dentro do parênteses, né? Esse parênteses aqui é do display, o display está fechando isso aqui tudo, mostrando isso aqui tudo. O float é para detalhar o que? A raiz quadrada de n, né? Sendo n qualquer número, n número. E aí vai fechar aqui essa da raiz quadrada e vai fechar aqui, vai fechar aqui a geral. Vamos ver se vai assim. Foi. Então aqui, ó, aqui nós temos o valor exato mesmo, preciso, se caso você precise dele, né? Das raízes quadradas de 1 até 10. Lembrando que podia ser de 1 até 1.500.000, né? E falando nisso, aqui na parte 2, que é todos os números primos de 1 até 20, uma curiosidade rápida que eu vou falar é que estão oferecendo um prêmio para quem conseguir achar um número primo com 100 milhões de dígitos, né? E aí, então, você fala, bota aqui, de 1 até 100 milhões. Só de pensar na ideia, meu computador já travou, sabe? Ele já travou só de pensar em fazer isso. Então, imagina se eu tento realmente colocar... Se eu coloco 1 milhão aqui, meu computador vai travar, certamente. Porque é muita coisa, é muitos valores para ele calcular. Então, vamos nos satisfazer com 10, né? Vamos ser humildes. Enfim, mas continuando aqui, que o foco já está quase mudando, vamos lá. E se eu quiser mostrar de todos os números primos de 1 até 10? Eu acho que, tipo assim, se você colocar aí uns 200, 500, ele aguenta. Assim, dependendo do computador. Se o computador for bom, ele aguenta até 1000. Vamos ser otimistas, né? O meu computador tá ruim, a placa de vídeo dele tá ruim, então vamos nos contentar com 10 aqui. Vamos lá. Aqui vai ser um pouco diferente. Então, todos os números primos de 1 até 100. Vamos arriscar aqui. Então, para for n, de 1 até 100, faça. Ó, só de falar, meu PC já começou a palhaçada. Vamos esperar um pouquinho. Ok. E aí, então, para n de 1 até 100, faça. Se, no caso. Se o n for primo, né? Esse é um comando de primo, é primip. Se o n for primo, então, vou botar aqui o comando print, que é a mesma coisa que o display, porém o print ele é menos detalhado, ele é menos enfeitado, né? Vou te mostrar como é que fica aqui depois, com o display também. Então, para n de 1 até 100, faça se n primo, né? Se contém primo em n, né? Porque o n vai variar de 1 até 100, o n vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser até o 100. Então, mostre, né? Print na tela, mostre na tela o valor de n, né? Se ele for primo. E vírgula para mostrar mais alguma coisa. Vírgula mostra também isso daqui que eu vou botar entre parênteses, que é algo escrito. Eu posso botar é primo. É primo, mano.
Por exemplo, só para vocês verem o poder que tem essa escrita aqui do lado. Então, basicamente, se eu der o Shift Enter aqui, para que eu fui botar 100? Bom, deu certo, tá tudo bem. Então, é isso, ele vai mostrar de 1 até 100 todos os números primos, né? O 2 é primo, o 3 é primo, e até o 100, que no caso o 100 não é primo nem 98, então vai até o 97. E aí, se eu fizesse com display aqui, por exemplo, só para vocês verem que não é mentira minha, o display também caberia, só que, além de dar um bugzinho, olha só quanta coisa. N igual a 2, ou seja, é primo humano igual a primo humano, sabe? Tipo, é muito detalhe. Então, pra gente, por questões assim, até de didática e estética, né? A gente faz com print. E aí, olha só como fica mais bonito. E aí, é assim que a gente consegue achar os números primos. Até o valor que seu computador aguentar achar. Bom, então, agora que eu percebi que é possível enquadrar essa janela dentro da área que eu estou gravando, né? Aí vocês podem ver agora o layout do máximo, né? Que é o máximo aqui. E aí fica assim agora nos próximos estilos de explicação, né? Dessas funções. Vamos para o plano cartesiano logo, para esse vídeo ter menos de meia hora, né? Porque já está chato, vocês já estão no saco cheio. Então, vamos lá. O plano cartesiano é esse desenho aqui, né? Para leigos. E esse aqui é o eixo X, esse é o eixo Y. O eixo das abscissas, eixo das coordenadas, lembra? Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. São essas áreas aqui. E aí, né? Eu posso, no máximo, dar uma coordenada X e uma coordenada Y, né? Uma coordenada X vai ficar aqui, uma coordenada Y vai ficar aqui, né? Obviamente. E esses valores, eles vão estar em um dos quadrantes. Essas coordenadas vão se encontrar, né? Então, por exemplo, um número qualquer, vamos supor 4. E um Y, fala um número aí, 3, ok. Então, vou dar Shift Enter aqui também. E aí agora o X está valendo 4 e o Y está valendo 3. Aí vamos para os comandos aqui monstruosos, né? Eu já tinha feito um exemplo antes, esse também vai se enquadrar nesse. O ponto vai estar no primeiro quadrante, né? Por quê? Porque o X e o Y é positivo. Ó, repara que o X é 4, né? E o Y é 3. Então o encontro deles vai ser mais ou menos aqui. Certo? 4 com 3. Então vai estar no primeiro quadrante mesmo, né? Eu vou dar Enter aqui no comando, que é esse tudo aqui, é o comando. Mas depois que termina de fazer isso aqui, fica fácil, tá? É rápido. Isso aqui parece monstruoso, mas é bem simples. Então o comando é o seguinte: você vai colocar if, ou se x é maior do que 0 e y é maior do que 0, if x maior que 0 and, no caso, y maior do que 0, então, then, print, o ponto está no primeiro quadrante, né? Print vai mostrar na tela. Então mostre, né, que o ponto está no primeiro quadrante. Vai mostrar, aparecer escrito aqui, só. Então os dois são positivos, tá vendo? Os dois são maiores do que 0. Logo eles são no primeiro quadrante. Else if é tipo, e se não, né? Ou else significa outro, mas aqui tem um papel de se não, por exemplo. Então se não tiver aqui, o máximo vai pular para esse comando aqui. Se essa medida não for atendida de imediato, ele vai para esse comando. Else if no caso, se x menor do que 0 e y maior do que 0, então mostre que o ponto está no segundo quadrante. Vamos botar aqui, o x é menor do que 0, não sabe, menos 3, e y é maior do que 0, deixa 3 mesmo. Então o ponto está no segundo quadrante, né? Quer ver? Vai mudar aqui embaixo, repara aqui embaixo. Eu apontei com o dedo, esqueci que vocês não veem. Então, o ponto está no segundo quadrante. Por quê? Porque o x é menor que 0, menos 3, e o y é 3, tá vendo aqui? Então isso vai servir para todos os pontos. Então vamos lá. E se não, ele vai pular para o próximo. Se x é menor do que 0 e y também é menor do que 0, então o ponto está no terceiro quadrante. Vamos supor que x é menos 3, y é menos 3 também. Os dois são menores do que 0. Agora, presta atenção aqui.
ele vai para o terceiro quadrante, né? Se você conferir, você vai ver lá. Então, se não, ainda, pô, que saco, ainda não foi. Então, se não, se x é maior do que zero, and, e, no caso, esse é um comando também, e, ao mesmo tempo, y é menor do que zero, x é maior do que zero, y é menor do que zero, então, then, mostre, print, entre aspas aqui o que vai ser mostrado, entre aspas não, entre parênteses, e entre aspas o que eu quero que apareça escrito, né? O ponto está no quarto quadrante, então vamos ver se o x é maior do que zero e o y é menor do que zero, né? Ó, x é maior do que zero. E vamos ver aqui a mágica acontecer. Pum, foi pro quarto quadrante, eu falei para vocês, cara. Então, é isso. E se não, né? Se nada desses aqui, tipo, satisfazer a sua vontade de, enfim, de mostrar qual quadrante está, ele vai para a última opção aqui, que é o suicídio mesmo. E no caso, na verdade, vai dizer que o ponto está em um dos eixos. Que é o seguinte, por quê? Se o ponto estiver no zero, por exemplo, o y no vamos supor que o y, pode ser o y no menos 3 mesmo. Ó, vou dar um exemplo aqui. Olha só, o ponto vai estar em um dos eixos. Pum! O ponto está em um dos eixos, cara. Por quê? Porque o x é zero e o y é menos 3, então o ponto dele está mais ou menos aqui, né? Eles estão se encontrando aqui. Cara, fez retinho, mané. Vai se encontrar mais ou menos aqui mesmo. Nunca mais eu consigo fazer isso. Mas enfim, é isso que o Máxima também consegue fazer. Pode ser o número que for, tendendo a infinito, você vai achar qual quadrante ele está. Isso pode ser útil em algumas aulas de funções, enfim, e gráficos também. Então, tá aí um método de achar fácil com programação no Máxima. Nessa última parte, vamos fazer logo 2 de uma vez, para a gente acabar de uma vez por todas com isso. Então, vamos começar pela repetição, né? O comando de repetição vou mostrar um comando bem simples aqui. Por exemplo, A valendo 1, né? A variável A, 2 pontos, significa que ela vale 1. E aí, Shift Enter, A está valendo 1. Show D. Então, depois, eu vou dizer o seguinte, enquanto A, né? While é enquanto em inglês. Enquanto A, né? While é o comando, enquanto A for menor do que 10, faça, mostre. No caso, ele vai fazer tudo isso aqui. Então, enquanto A for menor do que 10, ele vai fazer isso aqui infinitamente. Então, mostre A, né? O valor que tiver A, né? Enquanto ele for menor. E depois, vírgula, a variável A vai receber A mais 1. Vai ficar nesse loop A mais 1, A mais 1, A mais 1. E vai mostrar qual o valor de A depois que somou até o A ser menor do que 10. Então ele vai imprimir para a gente uma lista aqui. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Que é menor do que 10, né? Aqui ele seria igual se fosse até 10. Então, é isso, assim, ele consegue fazer repetições, né? Você pode usar isso, use sua criatividade, se vira, né? E faça algo bom disso aí. Tem vários exemplos que você poderia usar aqui. Então, para poder conseguir programar com uma repetição, mostrando uma lista parecida com o estilo que foi antes, mas um pouco diferente, seria dessa forma aqui. Então, vamos para os gráficos agora, logo, enquanto meu computador ainda funciona. Aqui, a gente vai ter os seguintes gráficos. Primeiro, eu vou ter que matar a variável x e a y, né? Aqui, esse comando qx, qy, é porque antes eu dei valores, né, para x e para y. Lá no plano cartesiano, lembra? Disse que x valia tanto. E aí, agora eu preciso matá-los, esses valores, porque eu vou usar eles para outras coisas. Então, se eu quiser que x e y deixe de valer, né, que eles não valham nada, né, coitado deles, mas eles são sem valor agora. Então, eu posso dar esse comando kill, né? Que aí qualquer valor que eu atribuir a essa variável aqui vai ser cancelado imediatamente, né? A gente pode matar as variáveis aqui, né? No máximo, já que a gente não pode matar os professores. Então vamos lá. F de x, né? A função de x aqui, para dar um valor na função, tem que botar os 2 pontos e o igual. Então, x ao quadrado, né? X circunflexo 2 é x ao quadrado, menos 4. Essa é a função. E aqui, para imprimir o gráfico, a gente precisa fazer o seguinte: wx
Isso para imprimir o gráfico aqui no Máxima, né? Depois eu vou mostrar outro modo. WX Plot, né? 2D, que é o gráfico em 2D. E aí, entre aspas, o que vai ser o gráfico? A função de x, com x variando de -4 até 4 e y variando de -4 até 4. Então vamos lá, Shift Enter. E tá aí. Tá um pouquinho, tá pequeno, né? Porque a janela tá reduzida aqui para caber no vídeo, mas ele tem até um tamanho legal. E se você achar que mesmo assim tá pequeno, tem um outro método que eu vou mostrar aqui. Então aqui nesse segundo, eu já vou tirar o WX dele, tá vendo? Já tá sem o WX, só tá plot 2D. E eu vou mudar algumas coisas aqui também. Vou botar um estilo dele de pontos, né? E a cor dele verde. Olha só como vai ficar essa loucura, essa experiência. Tá vendo? Ele saiu da tela aqui, cara. Ele pulou para fora do Máximo e a gente consegue mostrar assim. Eu acho bem mais didático você mostrar dessa forma, né? Se você estiver explicando alguma coisa sobre gráficos e tudo mais, né, funções, aí ele destaca aqui para você rapidinho, para você explicar e depois você pode fechar e vai estar tudo aqui, né, nos conformes. Um outro modo de colocar também, né? É o seguinte, primeiro você tem que ter um. Eu só estou reclamando o vídeo inteiro desse computador, mas vamos lá. Então, aqui eu vou ter uma função sendo de x, né? E eu mudei o seguinte, para não ter que colocar tudo isso daqui, eu posso colocar simplesmente assim, ó, e fazer o seguinte. Aqui, né, no style, botei a função sendo de x, ela tá assim, ó, bonita desse jeito, uma função de onda. E aí, as linhas eu posso escolher a grossura aqui, se eu botar um 9 ele vai ser mais grosso, né? Deixa eu mostrar aqui logo, que eu acho que eu tenho tempo. E aí, beleza. E depois eu posso mudar a cor logo aqui direto. Aqui estava 1, vou botar 2, aí a cor 2 já é vermelho. Aí tem o 3 também, o 3 é verde, né? Então, toda vez que eu der play vai ficar fazendo isso. Acho que vai. E o 4, né, também nas quartas nós usamos rosa. Então aqui o 4 é rosa. Aí, né, se eu quisesse destacar, enfim, eu poderia usar daquele método lá, tirar o WX para mostrar mais bonito. E também tem uma opção de mostrar em 3D, sacou? Mas aí eu teria que tirar essas linhas aqui, né, porque a 3D já tem todo o seu aparato, se não me engano assim. Espera aí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah tá, eu tenho que dar a variável y também. Então espera um pouquinho. Então, eu preciso dar os valores aqui de x e de y, né? Das coordenadas x e coordenada y para poder mostrar o gráfico em 3D. Porque 3D é mais completo, né? Preciso de mais informações. E aí, um gráfico 3D, só para vocês verem por curiosidade, né? Ele ficaria mais ou menos assim. Vou até mostrar maior, só para causar um impacto aqui. Pum. E aí, enfim, poderia mostrar também dessa forma se eu precisasse detalhar em 3D, né? Dependendo do que eu estou mostrando aí, ensinando. Então, galera, basicamente é isso. Eu agradeço vocês terem aguentado assistir até aqui e espero ganhar uma nota maior do que 5 que eu preciso para passar. E, enfim, valeu. E qualquer dúvida pode perguntar, eu vou deixar o link para vocês baixarem o programa aí, qualquer coisa também. E obrigado, esse foi meu trabalho de computação algébrica. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you